Saudações a todos, eu sou Yasmin Muniz e nesse vídeo nós vamos conversar sobre os 10 princípios de ouro da neuroplasticidade relacionados com a reabilitação. Então, antes de mais nada, Yasmin, o que é neuroplasticidade? Neuroplasticidade vai ser a capacidade do sistema nervoso se readaptar a novas condições. Uma dessas condições pode ser após um dano cerebral, que vai ser o que vai ser tratado nesse vídeo, os princípios da neuroplasticidade que vão auxiliar e que norteiam a neuroplasticidade depois de um dano cerebral. Então, sem mais delongas, o primeiro princípio, use ou perca. O princípio de use ou perca vai estar relacionado com o quê? Se um circuito neural não é utilizado durante um tempo prolongado, ele vai tender a se degenerar. Então, essa questão é muito importante porque não deve ser negligenciado, mesmo... Eu quero que você imagine uma situação. Uma pessoa teve um AVC e, em decorrência desse AVC, ela ficou com o membro direito comprometido, fraco, sem força, não consegue movimentar. Ela consegue movimentar o braço esquerdo. Então, toda a função que ela faz no dia a dia, ela faz com o membro esquerdo e deixa de lado, negligencia o lado direito. Por que isso é ruim? Porque não está ativando aquele circuito neural. Essa ativação poderia gerar uma neuroplasticidade, poderia fazer com que melhorasse o desempenho motor. Porém, essa negligência a longo prazo desse circuito neural faz com que a função decaia. Então, se a pessoa quiser uma recuperação, uma reabilitação, conforme for passando o tempo, vai ficar muito mais difícil recuperar aquele membro. Certo? Segundo princípio, use e melhore. Esse princípio é mais feliz e nos traz que se a gente utilizar um circuito neural de forma constante, isso vai tender a melhorar a conexão dele, que vai fazer com que o desempenho melhore. Então, usando um exemplo comum, você iria aprender a dirigir ou a tocar violão, alguma coisa assim. E o que você percebe? Conforme você vai treinando aquela habilidade, o que acontece? Você melhora o seu desempenho e até torna ela automática, porque aconteceu o aprendizado motor, que também é uma forma de neuroplasticidade. Então, o uso fez com que a tarefa se aprimorasse. Isso é justamente o use e melhore. Terceiro princípio, especificidade. A especificidade vai estar relacionada com uma característica peculiar do cérebro. Eu quero que você imagine o seu cérebro como se fosse um grande mapa. Nesse mapa está representado todas as funções que você faz, seja a questão de movimentação, seja os pensamentos abstratos, tudo está ali representado em algum lugar, como um grande mapa. Então, por exemplo, você está fazendo um treino de membro inferior, um treino muito específico. Então, o que nos traz o princípio da especificidade? Que um treino específico vai gerar uma neuroplasticidade também específica. Aonde vai estar essa especificidade? Justamente aonde tem a representação cortical daquela função, daquele movimento ou atividade. Quarto princípio, repetição. A repetição vai ser importante porque repetir uma tarefa faz com que você aprenda e também faz com que você mantenha o seu aprendizado. Então, mesmo depois de você ter aprendido uma tarefa, é importante a repetição porque faz com que haja manutenção desse aprendizado. Então, isso é importante tanto para questões mais gerais quanto a questão de reabilitação. Não é porque um paciente perdeu temporariamente a capacidade de andar, reaprendeu a andar, conseguiu recuperar essa função, que não há necessidade de repetição assim para fazer a manutenção dessa aquisição a longo prazo. Quinto princípio, intensidade. A intensidade vai estar relacionada com dose. Se a gente fala de remédio, a gente pensa em quantos miligramas, porções e tudo mais. Quando a gente fala de reabilitação, a gente está falando de quantas vezes na semana, quanto de carga. A questão de intensidade, quanto intenso vai ser aquela proposta. E a intensidade, ela vai estar relacionada com, eu acho que, equilíbrio. Porque ela tem que ser autossuficiente para alcançar os seus objetivos terapêuticos, mas ela tem que
ser adequada àquele quadro, porque quanto maior uma intensidade que não seja adequada, a gente tem que estar pensando que após um dano cerebral, o tecido está lesionado. Então, se você colocar uma carga muito alta, em vez de você estar auxiliando o processo de neuroplasticidade, você vai estar ajudando, entre aspas, o processo de lesão, porque você está exigindo muito metabolicamente daquele tecido. Então, a intensidade tem que ser muito bem pensada e adequada a cada caso. Então, como que você descobre isso? Através da literatura vai te trazer os parâmetros adequados e algumas variações que vão se aplicar às condições do seu paciente ou às suas condições. Sexto princípio, tempo de lesão. Quando a gente fala em tempo de lesão, o que vem à mente geralmente é que por que esse fator é importante? Eu quero que você imagine que uma pessoa teve um dano cerebral e que ela demorou muito tempo para procurar a reabilitação, a fisioterapia. E eu quero que você imagine outra situação, a situação B, que é uma pessoa que após a alta médica e prescrição, ela já foi para o atendimento fisioterapêutico. E a gente coloca o mesmo tipo de lesão, a mesma gravidade. Qual vai ter um prognóstico melhor? A que procurou precocemente, porque a capacidade neuroplástica, quanto mais cedo tiver da lesão, quanto mais próximo, é melhor. Em estudos, eles compararam justamente essa questão em algumas condições e mudaram só o tempo de fisioterapia. Se começava em determinadas semanas, se começava antes. E eles perceberam que o prognóstico mudava muito quanto mais precoce fosse o tratamento. Então, procurar precocemente, quanto mais precoce é a lesão, melhor é o prognóstico, digamos assim, em termos de reabilitação. Sétimo princípio, distinção ou motivação. Para explicar esse princípio, eu vou dar um exemplo de pesquisa que eles fizeram com ratinhos. Eles colocaram no ambiente dos ratinhos algumas teclas que representavam notas musicais e quando eles esbarravam naquelas teclas, saía um som, saía uma nota musical. E tinha uma tecla, uma nota específica, que quando eles tocavam, eles recebiam um alimento. Tudo bem, depois de algumas semanas, foi feito exame de neuroimagem no cérebro dos ratinhos. E o que eles perceberam? Quando eles tocavam essas notas, a ativação cortical dos ratinhos era mais ou menos equiparada entre todas as notas. Porém, na nota que tinha a recompensa, a ativação cortical era muito maior. Então, tinha uma maior representatividade. Então, isso significa que quando há uma motivação envolvida, há uma maior distinção, que faz com que tenha uma maior neuroplasticidade. Então, basicamente, de lição, o que nos traz? Que motivação faz com que haja uma distinção, o que melhora a neuroplasticidade. Então, por isso, uma terapia tem que ser motivadora para gerar engajamento, neuroplasticidade e melhorar o desempenho do paciente. Oitavo princípio, idade. Infelizmente, esse princípio a gente não muda, que é a idade que o paciente teve um acometimento, mas, de forma geral, o que nos traz? Uma pessoa mais jovem que tem um comprometimento neuronal, geralmente tem um prognóstico melhor do que uma pessoa mais idosa. Por quê? Porque o cérebro mais jovem ele responde mais rápido à lesão. Então ele começa a forma de recuperação, de se recuperar, de se readaptar muito mais rápido que o cérebro idoso, que vai demorar um pouco de tempo para responder àquela lesão. Então por isso o prognóstico é um pouco pior em indivíduos com mais idade. Nono princípio, transferência. A transferência vai estar relacionada com a capacidade de uma aquisição posterior, já adquirida, auxiliar num novo aprendizado de uma situação inédita. Por exemplo, você sabe andar de bicicleta, correto? Você aprendeu a fazer isso. Se um dia você quiser aprender a andar de moto, talvez esse aprendizado seja auxiliado por essa aquisição que você teve. Então, além disso, dessa questão mais geral, isso é um objetivo da fisioterapia também. Quando a gente propõe um exercício
e tudo mais, um dos nossos objetivos também é que essa aquisição motora controlada seja transferida para a atividade diária do paciente, que ele consiga ter uma independência funcional, consiga fazer as atividades que ele gostaria de fazer. Então, basicamente, isso é transferência, uma atividade posterior, já que adquirida, auxiliar num novo aprendizado. O último princípio, o 10º, vai ser interferência. A interferência vai ser a condição que algum padrão motor ele vai interferir na capacidade de novos padrões. Então, o que isso significa? Por exemplo, o paciente teve um AVC, comprometeu o lado direito dele e ele ficou em padrão flexor de punho, dedos e cotovelo. Para adquirir essa extensão, ele conseguir fazer os movimentos, vai ser um pouco difícil. Por quê? Porque esse padrão vai interferir na aquisição do novo padrão, do padrão, na verdade, fisiológico, mas vai funcionar dessa forma. Então, essa é a questão da interferência, de um fator interferir na neuroplasticidade de outro. Então, esses foram os princípios da neuroplasticidade. Eu espero que você tenha compreendido, tendo uma visão geral. E de forma geral é isso. E namastê!